Olá, sou a professora Josinalva e estou com vocês com a disciplina Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica como Princípios Educativos. Daremos início à nossa unidade 3, onde iremos versar sobre extensão no ensino superior. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar em extensão universitária, não é? Aqui diz que é um dos alicerces sobre o qual se sustenta o tripé que caracteriza as universidades brasileiras. De acordo com a Constituição de 1988, em seu artigo 2007, as universidades obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Pois bem, mas nem sempre foi assim. Somente a partir da década de 80 é que a extensão universitária começa a ser pensada como parte do processo educativo. E foi com a articulação em 1987 do Fórum de Pró-Reitores de Extensão que consolidou-se uma formulação em que a extensão é vista como um trabalho social e não como mera prestação de serviço, como era vista anteriormente. A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico, que articula o ensino, a pesquisa e a extensão, esse tripé universitário, de formas indissociáveis. Não tem como funcionar um sem o outro, não tem como funcionar o ensino sem a pesquisa e sem a extensão. Então, eles são indissociáveis e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade, onde a universidade vai estar dando esse retorno para a sociedade. Partindo desse contexto, entende-se que a extensão começa a ser pensada como parte do processo educativo mais amplo, em íntima relação com o ensino e a pesquisa, encarada como peça indispensável da vida universitária e lutando por sua institucionalização. A extensão, por um lado, possibilitaria a criação e recriação dos conhecimentos, identificando os problemas levantados pela sociedade, e, por outro, permitiria discutir e aprofundar um novo conceito de sala de aula, que não se limite somente aos espaços físicos tradicionais. A partir dessa década de 80, passou-se a discutir a extensão universitária para além da sua compreensão tradicional, para além da sala de aula, e disseminar conhecimentos e prestar serviços diversos às atividades que antes se colocavam como extensionista, ou até assistencialistas, e às vezes estavam totalmente e completamente desvinculados da vida acadêmica. Entendendo um pouquinho mais sobre essa extensão universitária, para Saviani, 1987, ele entende que a extensão significa a articulação da universidade com a sociedade, de tal modo que aquilo que ela produz, que a universidade produz em termos de novos conhecimentos, e aquilo que ela difunde por meio do ensino, não fique restrito apenas àqueles elementos que conseguem ser aprovados no vestibular. Não fique restrito somente a essas pessoas, esses alunos que foram aprovados no vestibular e que integram determinado curso. Saviani entende que cabe à universidade socializar seus conhecimentos, difundindo-os à comunidade e se convertendo assim numa força viva, capaz de elevar o nível cultural geral da sociedade. Esse conceito de extensão dialoga com os debates realizados no contexto da abertura política, que na década de 80, quando se passaram a discutir a universidade enquanto instituição pública, cobrando dela o seu compromisso com setores menos favorecidos da população, foi que a extensão universitária foi resgatada como um meio pelo qual a universidade cumpriria sua função social, o que significava entendê-la como instrumento que possibilitaria tanto a democratização do conhecimento produzido e ensinado na universidade, como o atendimento às demandas mais urgentes da população. Essa extensão se configura também como uma ação da universidade junto à comunidade, que possibilita o compartilhamento com o público externo do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição,
também como uma articulação do conhecimento científico advindo do ensino e da pesquisa, advindo das necessidades da comunidade, onde a universidade se insere, interagindo e transformando essa realidade social. E a gente pode estar se perguntando como funciona essa extensão universitária. A extensão universitária acontece no formato de cursos, eventos, oficinas, prestação de serviços e diversas outras atividades que podem acontecer dentro ou fora da universidade. Quanto às ações de extensão, elas podem ser classificadas como programas. Trata-se de um conjunto articulado de projetos integrados, onde são ações, eventos, geralmente de médio e longo prazo, envolvendo ensino e pesquisa. Projetos. Pode ou não ser vinculado a um programa e deve ter o objetivo específico, o prazo determinado, além do caráter educacional, social, cultural, científico e tecnológico. Cursos, que são caracterizados pela ação pedagógica, teórica e prática, o que pressupõe planejamento, organização sistemática e critérios de avaliação definidos. Esses cursos podem ser tanto presencial ou à distância. Também eventos, que são congressos, seminários, ciclos de debate, exposições, espetáculos, eventos esportivos, festivais, entre outros. Prestação de serviço também à comunidade, que é a realização de trabalho oferecida pela instituição de educação superior e se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade, processo-produto e não resulta na posse de um bem. São exemplos atendimentos jurídicos e judiciais, atendimento psicopedagógicos, consultas ambulatoriais, exames laboratoriais e alguns outros. A maioria dos projetos de extensão, eles são gratuitos, mas pode haver exigência de taxas de inscrição, dependendo do custo para a sua oferta, como, por exemplo, de material utilizado. Tudo isso varia de acordo com os objetivos de cada projeto. Os projetos de extensão acontecem nas mais diversas áreas ou de forma interdisciplinar, como cursos educativos, como já foi falado, culturais, tecnológicos, ações relacionadas à saúde ou ao meio ambiente. Vamos falar um pouco da importância dos projetos de extensão. Esses projetos de extensão têm grande importância e relevância na sociedade e para o aluno também. Esses projetos de extensão, eles vão servir como desenvolvimento do que aprendeu nas aulas e descobrir coisas novas, ou seja, os alunos têm a oportunidade de explorar e desenvolver na prática o que aprenderam no curso universitário. Existem sim alguns trabalhos onde o aluno pode colocar a mão na massa durante a sua vida acadêmica, mas são poucas vezes em que se foge da teoria, e nenhuma tão profunda como a extensão. Tem a oportunidade de desenvolver o investimento da comunidade de forma clara, né? O investimento no ensino superior sempre retorna para a sociedade de alguma forma. Melhores profissionais, trabalhando no mercado, inovações que surgem através de pesquisa e teorias que ajudam a entender o nosso mundo. Mas a extensão mostra, de maneira prática, como os alunos contribuem para a comunidade. Através de projetos, eles desenvolvem serviços a pouco ou baixo custo, que vão beneficiar de alguma forma as pessoas que vivem lá. Por exemplo, estudantes de psicologia podem prestar atendimento gratuito, estudantes de direito oferecer consultoria jurídica, estudante de jornalismo pode desenvolver um jornal no bairro. É isso? Também tem a oportunidade de sair dos muros da universidade. Normalmente, as universidades elas se localizam em lugares mais afastados da cidade. E muitos estudantes passam a graduação inteira sem conhecer o local que vivem. Então, os projetos de extensão são uma forma de diminuir essa distância e vai fazer você entrar em contato e se relacionar com esse espaço. Assim, você aprende com as vivências e as histórias do local em que vive. E é uma forma de você não apenas se aproveitar dos recursos do lugar,
como também ajudar a desenvolver outros que estão lá. Então, com a extensão universitária, o aluno pode ter certeza de que está no lugar certo. Ele vai ter essa certeza. Como? A extensão é uma boa forma do aluno testar para ver se escolheu o curso certo na faculdade, na universidade. Por explorar conhecimentos mais práticos e variados, ele conseguirá vivenciar o que aprendeu em sala de aula. E se parecer realmente interessante, bola para frente. E continua, senão pode ser a hora de repensar o seu curso. A importância desses projetos extensionistas são a forma dos professores e alunos vivenciarem na prática elementos de sua área de atuação. A extensão universitária deve ser formada por professores, aluno e comunidade externa. O importante é sempre ressaltar que a extensão universitária não é um assistencialismo, como já foi falado anteriormente. Houve a desmistificação dessa palavra, né? E a extensão universitária passou a ser vista de uma nova maneira. Então, ela não é um assistencialismo à sociedade, mas uma forma de interagir e de ampliar visões, de troca de experiências, e assim formar um tripé universitário, que é ensino, pesquisa e extensão. Juntamente, é isso, com ensino, pesquisa e extensão. A universidade não é uma instituição de caridade, mas sim uma instituição que produz conhecimentos. Nesse sentido, sua razão de existir é desvirtuada se suas práticas de extensão adquirem o perfil meramente assistencialista, que essencialmente mitiga problemas sociais, mas não os resolve. Esse papel é do Estado, da assistência social, e não da universidade. A obrigatoriedade constitucional da extensão. O artigo 207 da Constituição Brasileira dispõe que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, o ensino, pesquisa e extensão, eles constituem as três funções básicas da universidade, o tripé, as quais devem ser equivalentes, e nenhuma se sobrepõe e merece igualdade em tratamento por parte das instituições de ensino superior, pois, ao contrário, estarão violando esse preceito constitucional. O ensino, a pesquisa e a extensão são intrínsecas, sendo indissociáveis, sendo inseparáveis. A aplicação sistêmica do ensino, pesquisa e extensão na busca da qualidade. Novamente citando o artigo 207 da Constituição, ao afirmar que as universidades obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, obriga que as universidades sejam conduzidas associando e integrando as atividades de ensino, extensão e pesquisa de maneira que se complementem para bem formar seus profissionais universitários. Então, a universidade, a gente sabe que ela é detentora do conhecimento e o transmite por meio do ensino aos educandos. E por meio da pesquisa, ela aprimora os conhecimentos existentes e produz novos conhecimentos. Pelo ensino, ela conduz esses aprimoramentos e os novos conhecimentos aos educandos. E por meio da extensão, pode proceder à difusão, socialização e democratização do conhecimento existente, bem como de novas descobertas à comunidade. A extensão também propicia a complementação da formação dos universitários, dada nas universidades de ensino, com a aplicação prática, essa aplicação prática. Vale lembrar aqui que as atividades extensionistas são, ao lado das atividades de ensino e de pesquisa, a parte estrutural do projeto pedagógico institucional e dos projetos pedagógicos do curso. A extensão constitui um dos aspectos decisivos à formação dos estudantes, pois o contato direto
com as questões e os problemas sociais contemporâneos, além de ampliar o universo de referência estudantil, permite que os alunos vivenciem, experimentem e enriqueçam seus conhecimentos teóricos e metodológicos, ao mesmo tempo em que abre espaço para a formação humanista, tendo impacto direto na formação do estudante pesquisador. A dimensão da estrutura curricular apresenta-se, em regra, pronta e acabada para o estudante, e a dimensão extensão e a dimensão pesquisa, por sua vez, são colocadas à disposição do estudante para que ele mesmo construa seu processo de formação. E a flexibilização curricular proporcionada pela extensão e pela pesquisa exige, no entanto, que a universidade prepare o estudante para o exercício dessa autonomia. Portanto, hoje, não podemos mais fazer o processo de formação superior sem o ensino, sem a pesquisa e sem a extensão. E ficamos aqui com mais uma frase para a gente refletir. Aqui o Adriano ele fala sobre a Semana de Extensão Universitária e que é uma atividade acadêmica que reafirma a união estável e necessária entre a comunidade acadêmica e a sociedade, pois servir à população é a razão da existência da universidade.